Eu comentei na última aula, né, sobre a questão, né, do sentimento que a gente vive de separação, né? E esse sentimento de separação, que é uma coisa muito nuclear na gente, né, uma coisa muito básica, ele acaba gerando expressões de sentimentos negativos. Lembra que eu comentei? Boa parte dos sentimentos negativos, eles se originam desse sentimento básico, que é o sentimento de separação, de estar separado, né? E quando nós não sublimarmos esse sentimento, nós vamos estar gerando sentimentos negativos, né? E é o sentimento de separação que nos leva a essa visão separatista, né? A depender do outro, né? E eu havia comentado uma coisa muito importante, você chega a comentar aqui com essa turma, que nós temos um nível da nossa mente que ele permanece constantemente num modo de ruído, que é um nível muito sutil, e que a gente poderia trabalhar esse nível da mente fazendo aquela prática de relaxamento autoconsciente. Lembra que eu expliquei sobre isso? Sim, você falou que a gente ia fazer essa prática. Relaxamento autoconsciente, o trabalho corporal com o consciente, um trabalho muito forte para mexer com esse nível da mente, porque é um trabalho de purificação de memória do corpo, né, das memórias celulares e tal. E existe um outro fator, que é uma coisa muito interessante, que também tem a ver do porquê a nossa mente ela ainda mantém um comportamento involuntário. Né? Você não quer, você quer silenciar sua mente e você não consegue, né? Você não tem ainda domínio da sua mente. E essa estática mental, esse comportamento reativo da mente, de estar com pensamentos involuntários o tempo todo, tem também uma outra razão, que é a mente tentar suplantar ou transformar esse problema que a gente vive, que é se sentir separado. Então a mente ela tenta corrigir isso. E é claro que ela não vai conseguir, porque a mente é parte intrínseca do problema. Né? Ela é parte intrínseca do problema, ela não consegue conseguir. Mas há uma tendência mental da mente fazer com que você se una a alguma coisa para tentar vencer o sentimento de separação. Tá? Ela tenta consertar isso, forçando você a se unir com algo. Esse algo é sempre um pensamento. Então esse fluxo involuntário de pensamentos é a tentativa da mente tentar curar uma coisa da qual ela é parte intrínseca. Por isso não funciona. Então, estar em união com o pensamento não é o bastante para você se sentir completo. Você já sabe melhor do que eu, né? Já visto tantas coisas que você se apegou, projetou esperanças e ao conquistar não resolveu e não vem resolvendo. Por mais que você tenha, né, o que você tem no nível físico de conquista material é apenas produto da sua tentativa de se unir ao pensamento para se sentir mais eu. Não é isso? Quando você compra um carro novo e vem aquele momento de alegria que você tem, se sente super energizado, né? Tudo que você compra, que você adquire novo, te energiza. Você sente uma vitalidade diferente, uma motivação diferente. Um prazer diferente, né? Para depois de algum tempo se extinguir completamente. Por que esse sentimento de motivação, essa energização? Por que você se sente mais vitalizado? Ou por que você se sente mais vivo? Porque você ainda está vivendo a ilusão de achar que a sua união com aquele pensamento irá lhe completar. E não completa. Na verdade, não é o carro que você conquistou, que você comprou.
O carro, ter o carro da marca tal, que você tanto quis ter, representa a presença daquele conteúdo no teu eu. Certo? Sim. Não é o carro, mas a ideia, a presença daquela ideia e estar unido a ela. Né? E aí, passa-se um tempo, o ego vai percebendo que aquela ideia que ele agregou não cumpriu com a promessa de o tornar inteiro. E logo em seguida vem o quê? Outro desejo. A insatisfação. Insatisfação e busca outra coisa, né? Então, olha o mecanismo, né? A tentativa de se unir a algo para se sentir completo. Enquanto o primeiro contato com aquele pensamento novo me faz simular o que é estar pleno. Você simula, sim, o que é um estado pleno. Você vive temporariamente essa plenitude, né? Mas logo em seguida, aquele pensamento não tem mais o poder de manter tal sentimento. E aí em seguida vem insatisfação. O reconhecimento de que ter aquele carro não foi bastante para me fazer sentir pleno, ou feliz, ou ser, se sentir. Então vira um ciclo vicioso, porque o mecanismo da mente é fazer com que você se una a algo a todo custo para romper com o sentimento de separação. Como o próprio Eckhart diz, o ego ele é um baú sem fundo. Quanto mais você agrega conteúdo, mais vazio fica, porque é um baú sem fundo. Quanto mais você agrega, mais necessidade de agregar você sentirá, porque não é o bastante. E aí, quanto mais eu tento agregar, acreditando que irá me completar, mais insatisfeito eu me torno. E quanto mais insatisfeito eu me torno, maior a tendência de me unir com novos pensamentos. Maior a tendência de consumir, de ter. Quanto mais eu tenho, mais eu constato o quão insatisfeito eu sou. E quanto mais insatisfeito eu sou, mais eu busco ter. Então vira um ciclo vicioso. Pode levar vidas a fio, uma vida que obviamente vai sempre desembocar num nível de sofrimento, ou psicológico ou físico. Vai depender do teu nível de sensibilidade. Se o sofrimento psicológico não for forte o suficiente para provocar a sua ruptura com o pensamento, para que você tenha a possibilidade de se sentir completo, é exatamente o mecanismo oposto que a mente tenta, que a mente insiste. A mente meio que compartilhando pensamentos, fazendo você se unir a eles, você então se completará. Só que essa é a mecânica da insatisfação, certo? E do sofrimento. A outra mecânica é exatamente o oposto. Eu tenho mais chances de me sentir completo quando eu me desagrego de todos os pensamentos que um dia eu agreguei e que definiam a ideia ou a imagem que eu sou. Então é exatamente o caminho oposto, né? Então, é importante entender isso, que parte desse ruído intermitente, dessa estática mental involuntária que se opõe contra a nossa vontade, é a tentativa da mente tentar resolver um problema do qual ele é parte intrínseca. Entendeu? Então a única saída é você ampliar e mudar a relação com isso. Por quê? Se nesse processo vicioso permanecer, vai chegar um ponto que você vai entrar em nível de sofrimento. Um sofrimento cada vez mais profundo. Esse sofrimento ele começa sempre no nível psicológico. Tá? E se o sofrimento psicológico não for forte o bastante para fazer você se desagregar na sua mente, para abrir espaço para que os sentimentos de união retornem, inevitavelmente você irá ter que viver um outro nível de sofrimento que vai ter uma base de dor física, as doenças. E na dor física é difícil você manter a mente estruturada. A mente não consegue se estruturar
na experiência de dor física. Ela até consegue se estruturar na experiência de sofrimento psicológico. E consegue, inclusive, usar o sofrimento psicológico, consegue, inclusive, se alimentar do sofrimento psicológico para fortalecer o ego e usar o sofrimento como alimento. Tem pessoas que não conseguem uma vida sem sofrimento, porque o sofrimento é parte da identidade que elas julgam ser. Então, essa pessoa não consegue viver uma vida sem sofrimento. Porque se ela conquistar uma vida sem sofrimento, ela perde a identidade que ela é. Que é libertador isso. Mas para uma mente condicionada, isso é igual ao quê? A inexistência. Dá para repetir essa última frase? Eu perdi essa última frase. A pessoa, quer dizer, ela tem que sempre sofrer, porque senão ela... Isso que eu entendi. Tem pessoas que... Eu não digo que tem pessoas, eu digo que boa parte das pessoas, o conteúdo que compõe a ideia de que elas julgam ser, o elemento que fortalece a ideia de que elas possam ser, geralmente é o sofrimento. E por mais que ela queira não sofrer, inconscientemente, ela não pode deixar de sofrer, porque aquilo a define. Ela extrai identidade. Mas isso também tem a ver com um processo cultural, religioso. Sim, tem muito. Com a tua formação de base, né? Então é uma coisa muito delicada, porque talvez o sofrimento ele define aquela pessoa. E muitas vezes, para uma pessoa dessa, o sofrimento psicológico não vai ser o bastante. Ela vai ter que chegar no nível de dor física, tamanho, para desestruturar a mente, para que ela possa não ter mais tanta influência mental e assim se liberte. E nem assim às vezes, né? E às vezes nem é assim. E às vezes nem assim. Porque eu já vi pessoas que chegaram a ver assim, da morte. E aí nesses casos... que a pessoa vai dar uma guinada. E aí nesses casos é recomeçar tudo de novo, é perder o corpo, se preparar do lado de lá, reforçar certos valores, para que ela possa reencarnar com uma certa inclinação a superar aquela condição. Às vezes vão vidas no processo. Né? A morte não traz garantia nenhuma de libertação, muito pelo contrário. A morte, o que ela faz? Ela torna evidente, mais intenso, a sua real condição. Se você é uma pessoa que não sobreviver, ao longo de várias vezes angariou, aumentou seu nível de resistência, se afastou de si, mais reagiu do que agiu, né? Criticou, julgou, se rebelou, se revoltou, quando você perde o corpo, é isso que vai ficar exacerbado. Se você é uma pessoa que já estava num ritmo mais flexível, num ritmo mais de amor à vida, e aí você começa a amar a vida quando você consegue aceitar como este mundo é. E esse mundo é o melhor que ele pode ser, e é ideal para você porque ele fornece tudo que você precisa para você se superar. Por isso que ele está aqui. Então ele é perfeito. Né? E todos os eventos que você está vivendo hoje, eles são importantes e têm uma certa relação kármica com você. É o que você precisa para crescer. É um mundo que ele é repleto de elementos para estimular a arrancar o teu lado mais nobre. Mesmo que para isso, esse lado seu nobre seja arrancado com você esperneando. E às vezes é assim que é a forma mais, que é a única forma que vai funcionar. É como o Eckhart fala, ele brinca que é entrar é ser levado para entrar no reino dos céus com você esperneando e gritando, não querendo entrar. Até constatar, nossa, foi melhor, não sabia que era tão bom. Né? Então é interessante isso, porque essa experiência aqui de reencarnação, ela é mais recreativa do que de desafio, porque aqui você tem a chance de não sentir a tua desordem, de não sentir o teu caos, de não sentir o caos do outro, de não sentir as energias, de não sentir os pensamentos. Eu falava isso sempre no curso. Mas para que você consiga se perceber um pouquinho mais, com um pouquinho mais de paz, e tenha tempo hábil para que você retorne do lado de lá mais pacífico do que reativo. Exatamente. Se volta para lá reativo, vai ficar
tudo mais exacerbado. Se aqui você resistir um pouquinho, sem um pouco, aquela resistência ela ganha, ela se multiplica em fatores exponenciais. Uma raivazinha que você tem aqui, sem encosto na ódio. E se torna um looping. Porque aí você tem que parar para dormir, parar para comer, mas não precisa. É possível você ficar por meses, anos, séculos em um looping de ódio. Sem sair. Entende? Então, o interessante é você reencarnar, despertar e voltar desperto. O que acontece? Você reencarna para despertar e dorme, e volta para lá dormindo. Então, para pessoas que chegam nesse ponto, que nem a dor física resolve, o interessante é ela perder o corpo, se expor ao seu próprio caos sem redução de sensibilidade, para ver o quão ruim é isso, e dessa forma despertar a consciência do valor de não sofrer. Então isso gera motivação do lado de lá, né? Você vê o quão caótico você está e o quanto isso é doloroso para o espírito, quando você não tem redução de sensibilidade, que é ter um corpo como interface. Então aí você se prepara, né? E vem com uma certa inclinação para conseguir superar aquele aspecto. Então é importante esse trabalho, né, de você aos poucos conseguir vencer e sublimar essa camada mental mais reativa e mais sutil. Não entende? Mais sutil. E uma das práticas que eu sugeri, que depois a gente vai fazer, é essa prática do relaxamento consciente, passo a passo, sem ter ato de consciência, né? E desagregar essas memórias do corpo e relaxar para você conseguir ter a experiência do silêncio e ficar proativa a ele. Isso é o mais importante. Nós não somos proativos ao silêncio ainda. Mas eu gosto de ficar silêncio. Não, você não gosta de ficar em silêncio. Você cria situações de silêncio às quais você está acostumado e que é confortável. Mas nós precisamos superar essa tendência de negar o silêncio dentro de nós, negar esse aspecto do vazio, que o silêncio nada mais é do que a expressão sensorial desse espaço vazio, que é a consciência pura. Então, ouvir o silêncio é tocar a tua essência através dos sentidos. Tá? Então o silêncio é um aspecto, o silêncio exterior, por exemplo, ele é o aspecto físico da imaterialidade. Ouvir o silêncio e tocar a sua essência com os sentidos. Tanto é que, presta atenção, o Eckhart dá esse exemplo, esse exercício. Acesse o silêncio agora nessa miríade de ruídos que existem nesse momento. Vai, rastreia, vai atrás dele, Para eu entrar nele, repare que para eu conseguir sentir o silêncio eu não posso ter pensamento. Contactar o silêncio implica em excluir o pensamento. Se você tem que você não consegue sentir o silêncio. Quando eu faço assim, repare que para eu sentir o silêncio eu preciso, estar presente com a minha audição, Os ruídos estão aqui, mas agora eu mudei a ênfase, eu estou dando ênfase para o silêncio, não para os ruídos. E eu consigo sentir que o silêncio é a parte imutável. É o plano de fundo para os sons. O som é a parte imutável, mas o silêncio permanece inalterado. Você tem uma dúvida. Eu sinto isso, já li isso do Paulo Coelho falando, a respeito que a gente teria duas mentes, vamos dizer assim. Na minha cabeça eu tenho tocando uma música que se cola na minha cabeça fica, e meus pensamentos estão indo em outro plano. O ruído do pensamento, não é aquele pensamento, aquela coisa da presença olhando o pensamento. E agora que você falou isso, eu
comecei a música estava lá, mas eu não vi pensamento nenhum, mas a música estava lá. E eu sempre tenho essas duas coisas, uma música ou uma coisa falando e outra falando. Mas aí tá, Como você tá. Eu tô louca? Porque você tem o quê? Você tem na mente que é fluxo de pensamentos. Esses fluxos de pensamento eles estão acontecendo aonde? No espaço. Esse espaço é um espaço de silêncio, certo? Se você consegue se conectar com esse espaço no qual a mente acontece, você consegue ressaltar esse espaço e esses pensamentos eles deixam de recorrer. Entendeu? É uma questão de você aos poucos. É treino. E aí que entra uma coisa muito bonita que eu estou explicando. Não é treino, não é constância, não é bem persistência, porque é predispor a isso. É você estar proativo a esse teu aspecto. Aos poucos romper a tendência que há em você de negar isso. Há uma negação. E uma das formas mais dinâmicas para você romper isso é a prática de estar na realidade. Por quê? Porque um dos mecanismos que faz a sua mente ficar mais ruidosa é se contrapor àquilo que é. Por isso que eu falei, quanto mais você vai se alinhar ao termo, né? Quanto mais você vai se alinhando à realidade, quanta coisa precisa acontecer em mim para que eu consiga efetivamente me alinhar à realidade? Vamos ver rapidamente? Quantas mudanças sutis dentro de mim precisam ocorrer para que eu consiga efetivamente me alinhar à realidade? Vamos ver, por exemplo? Primeiro, aceitar o que é. Portanto, desapegar. Não julgar. Não comparar. Não projetar. Isso acontece dinamicamente. Não é uma coisa linear assim. Primeiro eu aceito, depois eu não julgo. A gente ordena para ficar didático, mas é uma coisa muito dinâmica. Aí você vai, quando você vai rompendo essas relações em você, egóicas, você vai se soltando, vai relaxando de dentro para fora, chegando naquele ponto de origem de relaxamento natural, que é tipo do teu espírito, conectei a realidade. Nesse momento que eu estou conectado, isso quer dizer o quê? Que eu estou completamente aberto e vulnerável a este instante, correto? E quando você então se perceber em alinhamento com a realidade, você vai ser uma coisa maravilhosa. Sua mente já está completamente em silêncio. Porque o que alimenta o ruído é tudo isso. Resisto. A tudo que resisto, eu projeto, correto? A tudo que eu resisto, eu julgo. A tudo que eu resisto, eu comparo. Tudo funções egóicas. Tudo elementos de sofrimento. E cada ato desse, resisto, comparo, julgo, projeto, gera ruído mental. Pensamentos que vão se conglomerando. Eu já estou com a cabeça mais individuosa e completamente desconectado e distante da realidade, longe de mim, cindido. Certo? Agora, para a gente fechar a aula. Quais são os passos? Resisto. Resistência, nós falamos sobre isso, né? Resistência, projeção, julgamento, comparação. Né? Todos eles. Principalmente a resistência. E aí, veja bem, para a gente fechar, então vamos lá. Tudo isso vai virando ruído: comparação, resistência, projeção, né? Julgamento. Não é isso? Ficando tenso, com a mente no ruído, já completamente fora da realidade. E lembre-se, mais eu fazendo essas coisas, mais eu vou fortalecendo o como deveria ser ou como poderia ter sido. Não é assim? É isso aí.
Quando eu já estou aqui, com toda essa montagem de coisa, eu já estou completamente desligado. Completamente desligado. No outro ato não, você vai trabalhando, passo a passo, você vai se soltando. Ó, fundo relaxado, paz, silêncio, contato resto da realidade. Sinto silêncio. Mas com esse silêncio vem uma inteligência muito grande. Né? Então aqui, pergunta. O que significa estar em conexão, em alinhamento com a realidade? Esse alinhamento representa simplesmente estar em alinhamento com esta sala que é a nossa realidade agora? Sim, é o agora. Representa só isso, estar em alinhamento com essa sala? Não só. Eu estou a que ou ao que eu estou de fato me alinhando e conectando. Só eu escolhi. Entendeu? Com a consciência mais profunda. Ou com o meu eu superior. Ou com Deus. Então esse alinhamento faz com que eu me sinta como? Plena. Integrado em tudo. Plena. E o que é isso estar integrado? Eu me sinto em união com a verdade mais profunda. A verdade que é Deus, é o superior, com a minha essência. E obviamente que nesse estado aí, de repente, isso aqui é um exercício. Na prática, de repente você já aprendeu. Sentiu separado, julgando, com a mente oscilante, ansioso, preocupado, desesperado, angustiado, criando caos. Aí você então lembra, respira, começa de novo. Não resistência, portanto não julgamento, portanto não comparação agora. Voltei. Detalhe. Relaxado, naturalmente em silêncio. Porque se eu não resistir, os objetos que me existir não voltam em pensamento. O pensamento recorrente é sempre um objeto da minha existência, sempre. Então, olha quanta coisa que existe. Tudo que eu resisto persiste na minha mente como um pensamento involuntário. Quando eu chego nesse ponto que eu estou relaxado, lembra que para entrar no agora, gente, os seres conseguem. Sabe qual que é a senha para entrar no agora? Tem que abrir uma porta. Só entra no agora quem estiver muito relaxado. Se estiver um pouquinho tenso, opa, você não pode entrar aqui ainda. Solta esse ombro. Totalmente relaxado. Só entra e está assim. E veja, então quando eu estou nesse alinhamento, uma outra coisa maravilhosa aconteceu que eu não percebi. Quando eu estou nessa integração com a realidade, alinhado, relaxado, com a mente em paz, eu superei naquele momento um dos maiores condicionamentos da mente humana. Naquele momento, eu não estou identificado com nada. Portanto, eu estou com mais consciência de tudo. É muito lindo isso. Porque essa é a fórmula básica. Essa é a fórmula básica. Quanto mais identificado eu estiver, menor será a consciência daquilo que eu estou identificado. Quanto maior for a minha desidentificação, maior a consciência daquilo que eu não estou identificado. Isso é a matemática. Né? Então, eu queria que você saísse daqui hoje com esses pontos em perspectiva. Porque o silêncio interior, a conquista, né, do estado meditativo, ele depende profundamente dessa mudança da sua forma de se relacionar. E se você então começar a praticar a liberdade, esse aqui que eu estou explicando hoje, fazendo um resumão da ópera, são os fundamentos para a prática da liberdade. Se você praticar isso no seu dia a dia,
Nos momentos em que você resolver realmente sentar para se sentir, vai haver uma profundidade completamente diferente. Você já vai estar sentando com bastante silêncio, já praticamente em meditação. Então, a arte de fechar os olhos só vai ser um detalhe para você ter um momento consigo mesmo no melhor lugar que você pode existir, que é o silêncio interior. Então você fica ali se renovando, se reciclando em comunhão com todo o universo, sem pensamentos, sem desejos, sem medo, sem querer, sem vontade, apenas uma presença lúcida. Esse é o estado daquele que pode fazer realmente algo pela humanidade. Esse fazer que eu digo não implica necessariamente em atos espalhafatosos, e sim em contribuir para a transformação genuína no planeta, né? Tá? E você pode usar cada instante para praticar isso. Desde alguém que te deixou no trânsito, ou alguém querer sair, você então elegantemente concede o espaço para a pessoa sair. Respirar fundo e... Essa é a prática. No dia a dia, né? Tá certo, gente? Horácio, você não poderia dar uma dobradinha de aula no dia 30? Porque são 2 aulas que faltam. Se a gente ficasse até umas 7 horas. Poderia.